Imagine que você vive em um país que existe de forma contínua há centenas, não, há 1000 anos. Como você pensaria sobre os primeiros fundadores do seu país? Você veria aqueles tempos de uma maneira romantizada? Você veria aqueles tempos como os bons velhos tempos? Ou você pensaria que tempos absolutamente sombrios devem ter sido aqueles? E como você tem sorte de viver em tempos muito melhores, quando o país em que você vive se tornou muito melhor do que costumava ser. Talvez seja assim que os romanos tardios se sentiram, vivendo em um estado que existiu por muitos séculos. Então, como os romanos tardios viam os romanos antigos? Um romano que viveu em Roma no ano 450 d.C. olhava com saudade para os dias de César ou Augusto, ou ele ou ela olharia com desprezo para as práticas cruéis dos antigos romanos, pensando que vivia em tempos melhores. Deve ter sido absolutamente fascinante viver em um estado que afirmava ter uma existência contínua por mais de 1000 anos. No ano 450 do nosso calendário, era comum, quando o Império Romano do Ocidente ainda existia, você viveria no ano 1203 do calendário romano, que começou com a fundação da cidade de Roma. Então, no ano 1203, ab urbe condita, como os romanos diriam. Os romanos contavam seus anos a partir dessa data lendária, que é datada do ano 753 a.C. Então, em 450 d.C., você teria pensado em viver em um estado com uma existência contínua por mais de um milênio, porque até mesmo os romanos tardios continuavam a se referir ao Império Romano como a República, como se a República Romana ainda existisse. O termo SPQR, Senatus et Populusque Romanos, foi usado até o fim do Império Romano do Ocidente. Mas como os romanos tardios, ou seja, os romanos que viveram a partir do início do quarto século depois de Cristo, viam os romanos antigos, ou seja, os romanos que viveram alguns séculos antes deles? Essa é uma pergunta interessante que tentaremos resolver agora com base em algumas fontes literárias. Como você provavelmente já pode adivinhar, a maneira como um romano de 350, 450 ou até 550 depois de Cristo teria visto os romanos de centenas de anos antes, claro, dependeria fortemente se ele ou ela era cristão ou pagão. A visão de mundo dos cristãos e pagãos divergia bastante em média. E então, naturalmente, é claro, você também encontraria opiniões muito diferentes sobre os primeiros romanos. No entanto, alguns romanos continuariam a ser universalmente aclamados, tanto por cristãos quanto por pagãos. Essas eram figuras lendárias como Júlio César, Otaviano Augusto ou Trajano. Especialmente após a crise do século III, ficou claro para muitos romanos que os tempos provavelmente não eram mais tão bons quanto haviam sido centenas de anos antes. E assim, especialmente o Senado romano, continuaria a colocar essas figuras em um pedestal. Por exemplo, a expressão Felicior Augusto, Melior Traiano, era uma frase usada pelo Senado de Roma, bem depois do quarto século depois de Cristo, provavelmente até o século V, no Império Romano do Ocidente. A última elevação de um imperador romano ocidental pelo Senado de Roma ocorreu em 474 depois de Cristo, quando Júlio Nepos foi confirmado como imperador pelo Senado. E é bastante provável que a mesma frase, Felicior Augusto Miglior Traiano, seja mais feliz que Augusto e melhor que Trajano, foi usada para desejar a Nepos o melhor sucesso, que ele possa ser um imperador tão divinamente favorecido quanto Augusto e melhor que o próprio Trajano. Infelizmente, esses desejos não fizeram bem a Nepos, e apenas 6 anos depois, Júlio Nepos foi morto no palácio de Diocleciano em Salona, encerrando assim a linhagem dos imperadores romanos ocidentais. Além do Senado, que via figuras como César Augusto e Trajano como os governantes ideais supremos, cujos ideais qualquer novo imperador só poderia esperar alcançar remotamente, o próprio culto imperial continuou bem até o século IV, até que esses cultos se tornaram cada vez menos favorecidos pelos imperadores cristãos mais radicais, como Teodósio. O culto imperial adorava os imperadores como figuras divinas. Em Roma, havia, por exemplo, o templo do divino Júlio César, Divus Julius,
no qual Júlio César era lembrado como uma figura divina que trouxe grande glória à República Romana. Da mesma forma, os outros membros da dinastia de César, o próprio Augusto, até Cláudio, também foram divinizados após suas mortes e adorados como deuses. O culto imperial sobreviveu bem até o final do século IV depois de Cristo, e por isso, os antigos imperadores eram frequentemente vistos sob uma luz muito favorável, tanto por cristãos quanto por pagãos do final do Império Romano. Nota interessante: o último imperador no Ocidente que foi divinizado após sua morte, recebendo oficialmente o título de Divus, foi Líbio Severus, que morreu em 465 d.C., um dos últimos imperadores do Império Romano Ocidental. No Oriente, entretanto, o imperador Anastácio I foi o último imperador conhecido por ter sido consagrado como Divus, portanto como um deus, após sua morte em 518 d.C., portanto. Os antigos imperadores eram de fato vistos sob uma luz muito positiva pelos romanos tardios em geral, e claro, também pelos próprios imperadores, que se esforçavam para se tornar um segundo Trajano ou Augusto. Sabemos, por exemplo, que o imperador Julian se esforçava para ser como Marco Aurélio, um filósofo no trono, e ele via Marco como o governante ideal, tentando imitar seu estilo de governar. Em geral, podemos dizer que os pagãos viam os tempos antigos de forma muito favorável, pois acreditavam estar vivendo em um império em decadência, e por isso, ansiavam por viver nos bons e velhos tempos. Olá, queridos amigos da História Romana Tardia. Sou eu, Sebastian, o criador e a pessoa por trás de Majorianos. Peço desculpas por esta breve interrupção, mas queria pedir a sua ajuda para apoiar Majorianos e para apoiar o canal, para que possamos manter Majorianos, um canal sobre a História Romana Tardia. Como vocês sabem, o algoritmo do YouTube muitas vezes não é muito gentil com tópicos de nicho, como a História Romana Tardia, e por isso eu realmente preciso do seu apoio para manter Majorianos do jeito que está, para mantê-lo um canal sobre a História Romana Tardia, para que possamos continuar a explorar esta era mais fascinante do Império Romano Tardio, e para que não tenhamos que transformar Majorianos em um canal de história mainstream. Apenas alguns euros por mês de apoio podem realmente fazer toda a diferença. Obrigado por considerar me apoiar via Patreon ou via associação ao YouTube. Não posso agradecer o suficiente a vocês. Agradeço do fundo do meu coração. O próprio Majorian estaria orgulhoso. Obrigado, amigos da História Romana Tardia, e de volta ao vídeo. Vegetius, por exemplo, um escritor do final dos anos 300 e início dos anos 400 d.C. em sua obra Deire Militari, na qual descreve em detalhes as unidades e táticas do exército romano tardio, ansiava pelos bons e velhos tempos das antigas legiões, considerando as antigas legiões de Augusto, ou Trajano, superiores às legiões romanas tardias. Ele lamentava a falta da antiga proeza de combate e a falta de disciplina nas legiões tardias. E tenho certeza de que ele adoraria viver nos tempos antigos do início do Império ou da República Tardia, pois em suas obras, ele era muito tendencioso contra o exército romano tardio, um preconceito injusto, como descrevi em vídeos anteriores, onde tentei mostrar que o exército romano tardio, na verdade, não era realmente inferior ao exército romano inicial. De qualquer forma, sua visão dos primeiros romanos era muito favorável, e ele se considerava vivendo em um império em decadência de proeza militar e virtude em declínio. Um dos cronistas mais famosos da história romana tardia foi Ammianus Marcellinus, amigo do próprio imperador Julian, que viajou e lutou com Julian em muitas guerras. Mais tarde em sua vida, no início dos anos 380 d.C., Ammianus foi para Roma, e lá ele testemunhou e lamentou a decadência dos ricos senadores e aristocratas da cidade, que frequentemente realizavam grandes banquetes, vestiam-se com roupas de seda caras e exibiam sua riqueza de maneira exagerada em público. Ele idealizava os bons velhos tempos de seus escritores ideais Cícero ou Tácito, e como muitos outros pagãos, sentia-se de certa forma deslocado, como se estivesse vivendo na época errada. Outro pagão romano tardio que se sentiu deslocado, olhando com saudade para os bons velhos tempos, foi Zósimos, um historiador que viveu em Constantinopla durante o reinado do imperador Anastácio I. Não sabemos exatamente quando ele nasceu ou quando morreu,
mas ele foi ativo por volta de 490 a 510 d.C., portanto, em uma época em que não havia mais um imperador romano do Ocidente. E quando Teodorico, rei dos ostrogodos, reinava oficialmente em nome de Anastásio, sobre as áreas do antigo Império Romano do Ocidente. Como pagão, não deve ser surpresa que ele era altamente crítico dos imperadores cristãos e suas políticas. Ele frequentemente criticava Constantino e seus filhos e Teodósio por suas políticas antipagãs, e ansiava pelos bons velhos tempos em que o politeísmo greco-romano era a principal religião do Império Romano, e o cristianismo era apenas uma pequena e insignificante seita. Muitos pagãos, na verdade, viam o cristianismo como o principal culpado pelos infortúnios que haviam acontecido com o último Império Romano. Eles viam isso como um castigo dos antigos deuses por se afastarem deles. Damácio tinha uma opinião semelhante. Ele foi um dos últimos neoplatonistas ativos e viveu aproximadamente de 460 depois de Cristo até cerca de 540 dele. Temos, por exemplo, o fascinante relato de que Antêmio, um dos últimos imperadores romanos do Ocidente, supostamente era um pagão secreto, e que ele tentou o renascimento das antigas tradições em Roma, chegando até a planejar secretamente a restauração do antigo templo de Júpiter, no Monte Capitolino. Como você pode imaginar, Damasco não estava muito feliz com a situação atual dos pagãos, especialmente porque o imperador Justiniano, que reinava naquela época, decidiu cortar o financiamento da Academia Neoplatônica de Atenas em 529 d.C., encerrando assim esta antiga instituição que existia há quase 1000 anos, remontando ao próprio Platão. Embora Damasco tenha sido cuidadoso para não escrever demais sobre seu desgosto pelo cristianismo, sempre escolhendo um tom bastante neutro, é bastante claro, no entanto, que ele teria adorado viver em tempos anteriores do Império Romano, onde ele poderia ter ensinado livremente na Academia de Atenas ou em Alexandria, e onde sua filosofia teria sido acolhida de braços abertos. Por outro lado, os escritores cristãos tinham, muito surpreendentemente, uma visão oposta. Agostinho de Hipona, por exemplo, em vez de ver o saque de Roma em 410 como um castigo dos antigos deuses por abandonar a antiga fé, elogiou o cristianismo pela natureza benigna incomum do saque. De fato, o saque foi, segundo os padrões antigos, incomumente benigno, graças ao fato de que os visigodos já eram cristãos naquela época, e, portanto, inclinados a poupar seus companheiros cristãos romanos, e apenas saquear a cidade por 3 dias. Segundo Agostinho, desastres anteriores de Roma sob imperadores pagãos foram muito piores em comparação ao saque de Roma, como, por exemplo, o grande incêndio de Nero em 64 d.C., ou as grandes pragas de Antonino e Cipriano. Outros escritores cristãos concordaram que estavam realmente vivendo em tempos bastante bons em comparação aos velhos tempos brutais, quando os cristãos eram às vezes perseguidos, e quando a prática brutal de jogos gladiatórios ainda era permitida. Esse antigo costume sangrento foi proibido pelo imperador romano do Ocidente Honório em 399, e novamente em 404, e novamente por Valentiniano III em 438, mostrando que várias proibições foram necessárias para acabar com essa velha e brutal tradição. Eusébio de Cesareia, por exemplo, um cronista e teólogo que escreveu um panegírico sobre a vida do imperador Constantino, também tinha algumas visões sobre o passado romano. Ele viu o reinado de Constantino como um grande ponto de virada positivo para o Império Romano, onde o Império Romano foi refundido como algo novo e melhor do que era antes. Não é preciso dizer que ele via os primeiros romanos sob a influência de falsos deuses e, portanto, o cristianismo como a salvação dos romanos. Lactâncio, outro escritor cristão, que estava ativo no final dos anos 200 e início dos 300, não era apenas um amigo pessoal de Constantino, mas também atuava como tutor do filho de Constantino, Crispo. Ele era um apologeta cristão, que defendia a fé cristã contra ataques de pagãos. E naturalmente, é claro, ele também via o cristianismo como a salvação do Império Romano. É, portanto, interessante ver, e isso faz todo o sentido,
que havia uma divisão muito acentuada entre como os romanos cristãos tardios viam os primeiros romanos e como os romanos pagãos tardios viam os primeiros romanos. Os pagãos tinham uma visão geralmente favorável dos primeiros romanos, e os cristãos tinham uma visão geralmente mais desfavorável dos primeiros romanos. E eles tinham uma visão muito mais favorável dos tempos contemporâneos. Agora, é claro que isso não pode ser totalmente generalizado. Certamente também havia cristãos que olhavam com carinho para os tempos antigos. Mas isso é pelo menos geralmente o que encontramos nas fontes. E provavelmente isso era refletido em algum grau nas pessoas comuns. Como a maioria dos imperadores eram cristãos a partir do século IV, não é surpreendente que alguns deles também tivessem uma visão negativa do passado pagão. Constantino II, um filho de Constantino, já emitia leis antipagãs. E essas leis se tornavam mais draconianas e severas à medida que o tempo passava. Muitos desses imperadores, portanto, provavelmente também tinham uma visão desfavorável do passado pagão romano, não necessariamente dos primeiros romanos em si, mas eles viam como necessário erradicar o antigo passado pagão, se necessário, à força. Mas de muitos imperadores não temos escritos restantes, e só podemos especular sobre suas visões de mundo através das leis que emitiram. Por exemplo, Majoriano provavelmente tinha uma visão muito mais positiva do antigo passado romano, apesar de ser oficialmente um imperador cristão, pois em uma de suas leis, ele queria proteger os antigos edifícios de Roma, emitindo punições severas para qualquer um que fosse pego no ato de destruir um antigo templo. A partir disso, podemos deduzir que ele provavelmente tinha uma visão muito positiva do passado, algo que deveria ser protegido como uma espécie de tesouro nacional. Outros, por exemplo, como Marcelinos da Dalmácia, foram ainda mais longe, declarando-se abertamente pagãos mesmo no final dos anos 400, sendo tradicionalistas ferrenhos. E assim, através de suas ações, eles queriam se tornar os novos Césares ou Augustos de seus tempos. Outros, novamente, como o imperador Teodósio, provavelmente viam o passado como algo que tinha que ser curado pelo cristianismo, se necessário, à força. E, infelizmente, não há uma resposta generalizada para como os romanos tardios viam o início dos romanos. Variava muito dependendo da visão de mundo de cada pessoa. Alguns olhavam com carinho para os bons velhos tempos, e outros estavam felizes que esses dias haviam acabado, pensando em viver em tempos muito melhores. Então, podemos ver que isso não é tão diferente dos nossos próprios tempos, onde as opiniões também diferem bastante. Por favor, curta e se inscreva para que você não perca nenhum vídeo futuro sobre a fascinante era do final do Império Romano. E eu gostaria de agradecer ao nosso novo apoiador César, Rufus de Leon. Muito obrigado, Rufus de Leon, ou Rufus de Leon, por apoiar Majorianos de uma maneira tão generosa. E claro, gostaria de agradecer a todos que estão apoiando Majorianos de qualquer forma, seja através do Patreon, de uma associação no YouTube, ou de uma doação pelo PayPal. Muito obrigado por apoiar Majorianos, para que eu possa manter este canal sobre a história romana tardia. E se você quiser aprender mais sobre a morte lenta do paganismo no Império Romano, você pode assistir a este vídeo no canto superior direito. Mas se você quiser aprender mais sobre os aspectos positivos do Império Romano se tornando cristão, você pode assistir ao outro vídeo no canto inferior direito. Agradeço novamente a todos os amigos da história romana, Gratias Tibiago e Benevalete.